Vamos fazer a nossa prece e a gente inicia o nosso estudo de hoje, tá bom? Convido a todos a fechar os seus olhos. Nesse momento possamos elevar os nossos pensamentos, sentindo a presença da espiritualidade que já se faz presente, nos amparando através da preparação musical, sentindo a presença dos nossos mentores, nossos irmãos que nos acompanham desde longa data, nos protegem, nos inspiram. Vamos nos ligando também aos mentores espirituais deste perfil, do Espírita Soul, que ao longo da semana nos acompanham e também nos auxiliam nos estudos que nós fazemos individuais, nesse estudo específico do nosso domingo, nos momentos em que nós nos colocamos em situações aos quais nos remetem, nos fazem lembrar desses momentos. Nos ligamos também aos mentores do nosso lar, da nossa casa, esses amigos que nos mantêm amparados, protegidos, dentro da nossa casa, que é a nossa primeira fortaleza, nos amparam ao longo do nosso sono, do nosso repouso. Agradecemos a eles e também vamos saudando as equipes responsáveis pela limpeza, pela proteção, pela higienização do nosso lar. Abrimos as portas da nossa casa para os índios de Itaporãs, Brugotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamita, os samaritanos, que esses irmãos possam passar por todos os cômodos, desde a entrada, sala, banheiros, cozinha, quartos, retirando toda e qualquer negatividade do nosso lar. Formas, pensamentos, miasmas, que tudo possa ser queimado, todas as negatividades, com seus incensos, com suas ervas, purificando todos os ambientes. Já mais iluminado, vamos nos ligando a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados guardando a nossa casa nesse momento. Que à sua frente, pedimos que deixe um ou mais de seus soldados, de seus cruzados, guardando, protegendo ao longo dessa semana, contra tudo e qualquer mal, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, nesse momento, a nossa casa está envolvida em uma redoma de luz. No seu alto vemos um farol reluzente, a bandeira branca também hasteada. E a espiritualidade, nesse momento, possa verificar que em nossos lares está sendo realizado um Evangelho. Os irmãos necessitados da palavra do Cristo, das suas vivências, dos seus exemplos, se façam presentes junto conosco. Vamos saudando também as equipes de Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides de Barcelona. Vamos chegando até os apóstolos, os primeiros cristãos. Paulo, Maria de Magdala, irmãos exemplos de dedicação ao Evangelho do Cristo, dedicação ao Cristo e aos propósitos da Boa Nova, transformadores, renovadores, que possam alimentar a nossa alma nos momentos de angústia, de dor, que possa ser reconfortante para a empreitada da nossa vida. Vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré e vamos sentindo o seu carinho, seu calor, seu abraço de mãe, onde depositamos nossos medos, as nossas dificuldades, para que possamos ser amparados. E ela nos guia até o Mestre, e agradecemos a Jesus
pela oportunidade de estarmos hoje reunidos em seu nome. Junto a Ele, nos ligamos ao Pai. Gratos pelo dia de hoje, pela oportunidade da vida, por estarmos saudáveis, pelas dificuldades, por tudo que temos e por tudo que somos, Pai. Somos gratos por esse momento. E dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Evangelho. Todos bem? Hoje nós vamos dar sequência, a continuação, na verdade, ao emprego da riqueza, que foi um tema que nós trouxemos na semana passada. Foi dividido em duas partes, né? E o item 13, a gente vai fazer a leitura e o estudo de hoje. Basicamente uma continuação, mas nada para quem perdeu que não compreende, né? Depois também, se quiser verificar mais, se quiser acompanhar direitinho todos esses itens desse capítulo, só assistir a live do domingo anterior, tá bom? Então hoje o texto do item 13, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem é do Espírito de Fenelon e foi escrito em Auger, 1860. E ele diz o seguinte: o homem, sendo depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, deveras conta lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que, para tanto, se impõe. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalhos de toda a espécie. E mesmo que delas tivesse de tirar um proveito atual, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó vós ricos, que a empregardes segundo a vontade do Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se nessa fonte benfazeja, e tereis nessa vida os gozos inefáveis da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será bendito sobre a terra, e quando deixardes o soberano Senhor, vos dirigirá as palavras da parábola dos talentos. Ó, servo bom e fiel, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhe havia sido confiado não é a imagem dos avarentos, em cujas mãos a fortuna se torna improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que no seu tempo e no seu país, no país em que vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criariam, e nos quais a fortuna pôde ser
empregada utilmente para benefício geral. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, portanto, dai esmolas, quando necessário, mas o quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Boa noite, Rosana. Boa noite, Fran. Então, esses bens materiais que nós possuímos, a quem pertence quando nós encarnamos? A quem? A quem? Ao Pai, né? Só a Deus. Então, o que ele faz? Deus nos coloca em nossas mãos alguns bens, algumas fortunas, sejam elas materiais, sejam elas daqueles talentos que nós possuímos. Então, ele confia a nós que cuidemos dessas fortunas, dessas responsabilidades, ao qual nós podemos utilizar e fazer bom proveito, ou então de bens materiais. Ele coloca em nossas mãos, pedindo que nós cuidemos e tenhamos muito cuidado e possamos prestar contas depois do desencarne de tudo que nos foi confiado. Parábola dos talentos. O Senhor colocou o talento nas mãos daqueles servos. Cada um acabou aplicando de um jeito diferente, dobrando os seus talentos ou trazendo de volta aquele talento ao qual foi confiado e não teve o cuidado de ampliar aquele talento. Então, o homem ele é simplesmente um depositário, um administrador dos bens de Deus. Deus coloca nas nossas mãos. E quando que uma riqueza, essas riquezas, elas são mal utilizadas, mal empregadas na nossa vida? Quando nós pegamos essas fortunas e simplesmente empregamos exclusivamente em nossas satisfações pessoais. Então, quando eu uso dos meus talentos de forma egoísta, para que eu seja beneficiado, para que o meu ego seja massageado, para que o meu orgulho seja bem cuidadoso para que esse talento seja protegido, a gente entra num problema. Porque nós temos que utilizar desses talentos, desses benefícios que nos são colocados, para justamente cuidarmos, multiplicarmos e fazermos com que ele seja em favor do próximo. Então, Deus me deu o talento de desenhar. Então, eu vou fazer com que esse talento desse desenho não fique guardado só para mim. Que eu não tenha ele multiplicado em pastas, em quadros na minha casa, para que ele seja visto depois que eu morrer e vire uma exposição. Não, que ele tenha funções agora. Que eu mostre esse talento, mas não tomando muito cuidado que ele não seja visto de uma forma para que eu seja exaltado, mas que eu transforme ele numa ferramenta para que as outras pessoas também tenham essa inspiração e falem, olha que legal, esse cara fez isso, acho que eu vou multiplicar isso e vou continuar também. Deixa eu ver se meu traço é bom. E aí entra o nosso papel como multiplicadores. E um papel não é só inspirar, o papel é fazer com que as pessoas também façam com o nosso impulso, com o nosso apoio, com o nosso abraço. Então eu vou lá, dou 2 tapas nas costas das pessoas e falo, olha que legal, muito bem, parabéns, eu vou apoiar. Continue assim, isso te faz bem, né? É uma forma de você se expressar. A mesma coisa com os bens materiais. Então eu posso me abastar de dinheiro, ou de posses, ou de poder. E aí o que eu vou fazer com esse dinheiro? É o que ele fala no texto. Eu vou esmolar ele. As pessoas quando recebem esmola, elas se sentem mais inferiores. Tem espíritos que gostam de receber esmola. Tem espíritos que gostam. São espíritos mais acomodados. Mas quem gosta de ficar devendo favor? Né? Quem gosta de ficar dependendo dos outros? Ninguém que gosta de se sentir liberto tem esse sentimento. Então, o que essa criatura pode fazer? Não só esmolar, mas dar oportunidade para que ela mereça
aquele valor em espécie. Por quê? Faz com que ela se sinta valorizada, faz com que ela se sinta importante. A lei do trabalho não é uma das leis essenciais para que a gente progrida. Então, ela nos enche de prazer, ela faz com que o nosso espírito se sinta renovado, importante. Então, não devemos reter os recursos externos que nós não tenhamos necessidade. Porque depois o que vai acontecer? Prestação de conta com Deus, com a espiritualidade. E quando a gente coloca essa utilização correta da riqueza, é quando nós aplicamos, não só para nós, mas principalmente para o bem das outras pessoas. A riqueza bem empregada, ela é o móvel da beneficência, que tanto bem pode causar à humanidade. É que nem uma corrente do bem. Então eu faço e multiplico. Outra pessoa vai pegar, vai fazer e vai multiplicar. Outra pessoa vai pegar, vai fazer e multiplicar. E assim a gente consegue transformar o mundo, transformar a nossa sociedade, transformar os pensamentos. A linha é tênue justamente quando o talento de bem administrar e multiplicar. É o comentário aqui da Carlinha. É muito tênue e é muito cuidadoso, né? Por quê? Para a gente ter uma sociedade mais justa, nós devemos sim auxiliar aqueles que têm dificuldade, né? Aqueles que não têm como... tem gente que vive em uma situação de miséria e nós não podemos colocar todo mundo na mesma régua, né? Todo mundo na mesma linha. Nós temos que dar o suporte necessário para cada uma das criaturas quando temos a possibilidade. E isso é o que vai ser cobrado, porque nós vamos virar para a gente e falar assim, cara, olha lá, você teve a chance, por que você não fez? Ah, porque eu não pensei na hora, ou porque eu achei que eu precisava de mais para poder oferecer. Não, é muito simples. Né? A possibilidade para que a gente auxilie, ela é muito... a gente às vezes espera demais de nós mesmos e da espiritualidade para que possamos agir, quando as coisas são simples, né? Então, de acordo com o texto, as maneiras corretas para se empregar a riqueza é através da beneficência, porque ela vai prestar um socorro imediato ao desassistido. Então, esse esmolar, ela vai ter o seu grau de importância, porém nós devemos ter atenção às necessidades materiais urgentes das criaturas, como a fome, como o frio e como o abrigo. Quem tem necessidade urgente, física, fisiológica, não está pensando em oração, não está pensando, ela precisa eliminar aquele mal, né, que está dificultando a sua convivência, a sua vida, a sua relação com a sociedade, consigo mesmo. E depois, a segunda maneira correta de se utilizar a riqueza é na criação das oportunidades de trabalho, visto que prevenir a miséria é um dever de todos, sobretudo aqueles que são os mais favorecidos. Então, você pega aquelas pessoas rasgando dinheiro, né? Nadando em piscinas de dinheiro. Estou sendo bem exagerado aqui. Quais são as responsabilidades dessas criaturas que, por vezes, não estão olhando para os irmãos do outro lado da rua, né? Estão simplesmente vivendo ao seu bel prazer. Quando a gente leu na semana passada, ele diz exatamente para que a gente viva com o necessário. A gente pode se vestir de luxos só o que for necessário. A gente não precisa de mais do que a gente precisa. Trazer o comentário da Camila aqui. Inclusive aquelas pessoas que têm um negócio e entregam a outras pessoas. Tem a oportunidade de entregar a alguém, mas não deve explorar, e sim dar uma retribuição justa pelo trabalho dos empregados. Estava lendo sobre isso em um outro livro hoje de manhã. É isso aí, cara. Tem que... As possibilidades que essas pessoas têm é que seja justo, né? Que seja justo. Apesar de a gente viver no Brasil, onde a gente vê muita injustiça para todos os lados, inclusive para essa questão de trabalho, a gente
Imagine a responsabilidade, a cobrança, né? Para cada um dos espíritos que tem esse trabalho aí de cuidar da sociedade para que ela seja mais equilibrada. A Carlin comentou aqui, nem sempre a necessidade urgente é fome, frio, abrigo. Muitos são os necessitados de socorro de outras ordens, como socorro judicial, psicológico, médico, enfim. Perfeito. Né? Aqui ele coloca só as necessidades fisiológicas, né? Mas você tem toda a razão. Essas são outras necessidades muito importantes, ao qual nem todos têm acesso. Nisso conta o bom uso da vocação de cada um para ser um instrumento da paz social, seja da forma que for. São os talentos, né? Então, se nós temos a possibilidade, sou um advogado e consigo fazer esse amparo judicial para as pessoas, para mulheres vítimas de violência, psicológico, para pessoas que tenham essa necessidade, para médicos em relação à saúde daquela comunidade mais periférica, daquela comunidade que tem uma necessidade, responsabilidade com os talentos que cada um possui. Bom uso da vocação, como você colocou. E aqueles que possuem grande riqueza devem empregá-la, então, em trabalhos de todo gênero, tornando produtivo essa riqueza. A riqueza tem que ser produtiva para a sociedade. Então, a riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva, como está no Evangelho, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. E aí Jesus, vocês vão assim, mas Jesus nunca se referiu como criação de emprego, né? Sempre colocando esse exemplo da esmola, porque era o exemplo mais prático para aquela época. Né? Não se tinha, quem não tinha muita possibilidade de geração de emprego como a gente existe hoje. Né? Assim como as artes, como ele cita no Evangelho, também não eram algo muito acessível. Então, tipo, quem tinha dinheiro na época? Tinha dinheiro um herdeiro naquela época só. Né? Raríssimas pessoas conseguiam, através do seu próprio esforço, subir na vida. Isso era muito difícil. Né? As pessoas talvez tivessem mais ganância, tivessem acesso a determinadas coisas, talvez conseguissem, mas na humildade não se dava valor para os talentos das pessoas, né? Então era tudo muito concentrado em poucos e poucos sem nada. E aí justamente entra Jesus falando da esmola, porque muitas criaturas viviam nessa situação de necessidade e ficavam, né, às margens das cidades, né, dos leprosários, onde eram colocadas, direcionadas essas pessoas. Então elas tinham até um local próprio. Era dessa forma e Jesus usava esses exemplos que eram o que fazia mais sentido, né, para aquelas criaturas na época. Hoje a gente enxerga de uma forma diferente. Hoje a gente vê que existem inúmeras formas da gente progredir na vida através do trabalho, através do nosso esforço. Nós vemos uma sociedade muito melhor, né? Não existe tanto o feudalismo, para não falar que ele não existe do jeito que existia há centenas de anos atrás, mas a gente consegue ainda ter melhorias em nossa vida e a gente vê o quanto de pessoas que conseguem sair de comunidades dificílimas, envolvidas com tráfico, com drogas e tudo mais, e ter uma vida de sucesso no bem, principalmente. E essas pessoas, querendo ou não, elas acabam entendendo o papel social delas também, né, e construindo também uma sociedade melhor, porque elas vão fazendo com que elas gerem novas possibilidades para que as pessoas também possam trabalhar, as pessoas daquela comunidade ou de outra também possam progredir assim como ela. Então, naquele tempo, naquele país, não se vivia como se conheciam os trabalhos, como se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias criaram depois e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. Aqueles que utilizam a riqueza em bem dos seus próprios irmãos, que auxiliam a comunidade, o soberano Senhor dirá como uma parábola dos talentos, né? Bom, fiel servo, entra na casa do teu Senhor. Então, que lição a gente tira desses exemplos, desses ensinamentos? Nós devemos dar a esmola sempre que for necessário, mas tanto quanto possível que possamos convertê-la também
num justo e num bom salário, a fim de que aquele que está recebendo tenha valorização do seu trabalho, se sinta digno, não tenha vergonha, se sinta justo. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que ela te emprestou, em nome de Deus, e de que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Lembrando também que o mundo é cíclico, né? As vidas são cíclicas. Hoje a gente hoje a gente pode ter estar nessa situação de poder gerar possibilidade de crescimento para outras pessoas, possamos ter a condição também de auxiliar com aqueles talentos que nós oferecemos. E amanhã a gente não sabe. Amanhã talvez seja nós, né? Que talvez tenhamos a necessidade de receber essa esmola, de receber esse auxílio para que a gente progrida em nossas vidas, porque a gente não tem ideia das nossas próximas encarnações, das nossas necessidades do porvir. Então, que a gente sempre tenha consciência, né, dessas possibilidades que nos são colocadas. Então, a riqueza, como qualquer outro instrumento de ação no mundo, está sujeita à vontade de quem a possui. Então, quem tiver a riqueza na mão, seja ela material, seja dos talentos, ela está sujeita daquele que detém elas. Não está errado que você usufrua esses bens que você possua. Contudo, é certo que o dinheiro em suas mãos e esses talentos em suas mãos são empréstimos de Deus para o uso do bem comum, de tal forma que a riqueza material só vai te trazer a verdadeira felicidade se ela for também responsável pela felicidade dos outros. Então temos essa consciência, né, de que tudo que nos cerca, tudo que nós temos, só vai funcionar, só vai servir, só vai nos dar o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade a partir do momento que nós entreguemos para outras pessoas, que nós utilizemos para outras pessoas. E assim a gente constrói uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. E assim nós conseguimos evoluir moralmente, nos transformar pouco a pouco nessa questão moral e também deixando ótimos exemplos para que outras pessoas que convivem conosco, que veem essas ações acontecendo, tomem de exemplos para que essa corrente do bem aconteça. E foi assim que Jesus fez. Não deixou dezenas, centenas de bons exemplos que se prosseguiram ali ao longo dos milênios. Não estou nem falando dos séculos, estou falando de milênios. E hoje estamos aqui falando sobre isso. Então, olha que rico que é o exemplo. Quantas pessoas passaram pela Terra encarnados e simplesmente passaram? Qual foi o seu legado? O que foi construído? Voltando, não para que seja algo do seu orgulho, algo que seja para massagear o seu ego, não, mas que seja bom para aquela criatura e muito mais do que isso, tenha feito um efeito na sociedade que ela tenha convivido. Isso é o mais importante. Esse é o maior legado que nós podemos deixar. Certo? São as boas lembranças, são as pessoas ao qual convivemos falarem, caramba, olha, essa pessoa aqui fazia isso, olha. Quantas pessoas que a gente conhece, que a gente assim, que a gente recorda dos bons exemplos que deixaram e que também nos servem até hoje de inspiração. Tenho certeza que cada um de vocês tem uma referência, né? A Nara comentou aqui, ninguém vence sozinho, mas por mais que você tenha bastante dinheiro. Pois é, tenha dinheiro, poder. Quando você está na doença, quando você está na miséria, ninguém lembra de você. Agora, os seus feitos, aí é outra história. Aquela herança moral que você deixou é outra história. Maravilha? Lição compreendida?
Obrigado pelos comentários aí, a Carlinha, a Nara, a Camila. Carlinha comentou aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesus deixa o ensinamento para vigiarmos a avareza, porque a vida de um homem não se resume aos bens que ele adquire. Que bom. Perfeito, né? Ótimo para a gente fechar aqui. Vamos fazer então a nossa prece, nosso encerramento. Se quiserem começar a colocar aqui os nomes para a gente fazer as vibrações. Compreenderam bem a lição? Deixem um coraçãozinho ali só para saber se foi ok a noite de hoje. Então, nesse momento, vamos mais uma vez nos conectar à espiritualidade, emanando aquilo que temos de melhor, o nosso melhor sentimento, as nossas melhores vibrações. Vamos sentindo essa energia saindo de nós, do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Essas energias vão sendo concentradas nas mãos da espiritualidade, que nesse momento direcionam para onde haja mais necessidade. E começamos as vibrações, vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra e por todos os povos que aqui habitam. Por aqueles que vivem em guerras, por aqueles que vivem por desastres naturais, pelas criaturas que passam fome e miséria. Vibremos pelo nosso país, por essa pátria bendita que nos acolhe. Vibremos pelas capitais do Brasil, pelos dirigentes desta nação, por Brasília. Vibremos por todo o povo brasileiro. Vibremos pelas pessoas que estão nas ruas, sem um lar, sem família, sem esperança. Que essas nossas vibrações possam esquentar os seus corações, trazer paz. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos encarcerados nas prisões. Vibremos as pessoas que estão doentes em suas casas, seus cuidadores, pelas pessoas que vivem na situação de violência doméstica em suas casas. Vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI, aos profissionais de saúde e aquelas criaturas que desencarnaram pela Covid. Vibremos também aos irmãos que se recuperaram. Vamos vibrando pelos nomes deixados nessa noite. Por Alfredo Magalhães, José Neto, Norma Soledade, Terezinha Soledade, Dilma, Carmelito. Por Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, Elizabeth Rossi, família Marim, família Bertelli, a família Vaz, família Batista, família Fontanelli, a Giovanni, Luana, Pedro, Diego Ramírez, Josmar Nicolau, Maria Santos Nicolau, Thaís Nicolau, Manuela Nicolau, Marisa, Vanildo, Dolores, Sofia, Vitória, Cauã, Isis e Noa, Maria Célia de Souza Freire, Leandro da Silva Freire, Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Betânia Maria Ramos da Silva, Márcia Raquel Pacheco França, Alberto Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, Cremilda Magalhães, Marcelo Almeida, Marina Soledade, Ilane Carvalho, Almira Carvalho, Priscila Hélio, Maria Madalena Nicolau, a família Rieger e Balbino, Juvenal da Paixão Barbosa,
Maria Aparecida de Almeida Silvério Barbosa, Maria Fernanda Silvério Barbosa Isidoro, Felipe Silvério Barbosa, Jéssica Luane Fernandes Silvério, Júlia Fernandes Silvério, Maria Lúcia Lopes de Souza, Tiago Lopes de Souza, Diogo Lopes de Souza, Gustavo Nicolau, Gabriela Avanço, Danilo, Amanda e Marcele Avanço, a Geraldo Thompson e Jorge Ricardo Vasconcelos, a família de Marina Sarmento, a Roberta Testa. Nesse momento a gente sinta uma luz muito carinhosa sendo direcionada a todas essas pessoas, que elas possam receber neste momento ou durante o seu repouso, na noite de hoje. Aqueles que estão desencarnados, que possam sentir com muito amor e carinho essas vibrações. E assim também pedimos para que os irmãos que não puderam estar presentes na noite de hoje possam também receber essas boas vibrações. E pedimos que a espiritualidade ao longo dessa noite possa cuidar do nosso corpo, colocando os remédios necessários para a nossa recomposição física, psicológica. E pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, nesse momento, possam colocar os fluidos necessários nas águas. Que esses fluidos possam auxiliar também na saúde física, psíquica de cada um de vocês. E assim a gente deixa uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Agradecemos e pedimos que nos coloque em seus braços ao longo dessa semana, nos envolvendo, nos protegendo em muito amor e muito carinho, que possamos estar envolvidos na sua proteção contra todo e qualquer mal. Que essa proteção se torne uma cúpula e que possamos manter ela assim, nos envolvendo em muito amor, protegendo-nos de todo e qualquer mal. Possamos manter as boas palavras, os bons exemplos, os bons pensamentos, e que estejamos bem aqui no próximo domingo. E encerramos com a prece das fraternidades, quando dizemos: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus, e damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Muito obrigado. Que vocês colocaram os nomes aqui para a vibração, essas pessoas também recebam essas vibrações. Tenham um bom descanso, tenham uma boa noite. Semana que vem a gente se encontra, tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até domingo.